Se a gente fizer um quadrado no lado 3, eu posso fazer isso, né? Eu posso montar um quadrado no lado 3. É isso que eu fiz. Se a gente calcular a área desse quadrado amarelo, quanto que vai ser essa área? Quanto? 9, porque é o lado vezes a altura. Então é isso que eu vou fazer agora. 3 ao quadrado, 9, que é o 3 vezes 3. E se a gente fizer o seguinte, fizer também um quadrado do lado 4, o que acontece? Eu posso também calcular a área dele, né? Agora tem um quadrado verde. Qual seria a área do quadrado verde? 16. Vamos fazer isso. Estamos 16. Além disso, eu também posso fazer um quadrado com a medida da hipotenusa. Não é verdade? Então, eu vou ter que lado. Qual a área, na verdade, né? Dessa medida em cinza? Um lado é 5 vezes 5, 25. É isso que eu fiz. Agora, pensa o seguinte. Se você somar a área verde mais a área amarela, vai dar quanto? 25, né? Ora, mas é exatamente a área que a gente encontrou do lado maior. Então, percebe que existe uma relação entre esses lados? Né? Isso. Ou seja, 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Se a gente fizer exatamente isso, né, que eu mostrei para vocês agora, a gente conclui o quê? A gente conclui o teorema de Pitágoras, certo? E o que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então é importante vocês anotarem, deixarem registrado isso no caderno de vocês. Esse é o famoso teorema de Pitágoras, tá? Então, e a gente encontra outras relações métricas no triângulo retângulo. Se a gente olhar esse triângulo aqui em laranja, o ângulo de 90 graus vai estar entre o lado B e C, tá? O ângulo de 90 graus. E a hipotenusa vai ser a medida A, ok? E vai acontecer uma coisa interessante nesse triângulo retângulo, que é o seguinte. Se a gente traçar uma altura, tá? Que vai do vértice A até o lado A, certo? As medidas estão aqui em vermelho, tá? A, C e B. Então, se a gente traçar uma altura aqui, a altura de qualquer triângulo sempre vai ser perpendicular. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa altura aqui em preto, tá? Essa daqui, ó, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com um lado do triângulo, tá? Agora, se esse triângulo for retângulo, tá? Existem relações métricas. Além do teorema de Pitágoras, a gente vai criar outras relações. A primeira delas é a seguinte, ou seja, a medida A, que é a hipotenusa, e se a gente multiplicar por esse pedacinho aqui, ó, que a gente está chamando de M, a gente vai encontrar a sua projeção ao quadrado, tá? Ou seja, esse cateto aqui é o quadrado, tá? Primeira relação métrica, ok? Outra relação métrica é a medida A, que é a hipotenusa do triângulo, vezes, né, multiplicando esse pedacinho aqui pequeno, vai ser igual a essa medida aqui ao quadrado. Essas relações elas surgem a partir da semelhança de triângulo, tá? Mais para frente eu mostro isso para vocês, o porquê dessas relações. E aqui o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, que diz que o lado B vezes o lado C é igual à altura do triângulo vezes sua hipotenusa, tá? A gente vai ver exemplos mais à frente. E a outra relação importante também é que o quadrado da altura desse triângulo, tá, é igual à multiplicação dessas medidas N e M, tá? É como se a gente fizesse isso daqui, ó. Então, temos o seguinte.
Observe que o triângulo abaixo, né, determine o valor da projeção H. Olhando essas medidas aqui, qual dessas relações aqui é vantajosa para a gente calcular essa altura H? A e M, aí a gente encontra A, falta a gente encontrar H, né? Que é a altura. Existe uma relação entre M, N e altura? Essas aqui? Olha essa aqui, ó. Queremos a altura temos a altura ao quadrado, que é igual a multiplicação de M vezes N. Então, a gente pode aplicar aqui. Então, H ao quadrado é igual a 5 vezes 20. Ó. Vamos fazer isso. Ora, se M é igual a 20 e N é igual a 5, então podemos utilizar essa relação aqui, que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então, a altura ao quadrado é igual a 20 vezes 5, que é 100. Como eu quero um número H que multiplicado por ele mesmo dá 100, basta tirar a raiz quadrada de 100, correto? Então, a raiz quadrada de 100 nos permite dizer que H é igual a 10. Tá? Outro exemplo. Preciso de ajuda para determinar os valores de x e y. Vocês podem me ajudar? Quais relações métricas preciso usar e quais são os valores de x e y? Eu tenho a projeção M e tenho a projeção N. Qual seria conveniente para a gente encontrar essa medida completa y? Eu coloquei no quadro lá uma relação. Oi? Pode ser também, mas tem uma mais fácil, mais direta. Eu acho que está no quadro. Isso, né? A soma, né? Ou seja, y você percebe que vai ser essa medida 9 mais 3, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Y igual a A. Coloquei isso, que é hipotenusa do triângulo grande. Então, basta a gente saber, né, que M é igual a 9 e N é igual a 3, e a gente utiliza essa relação. Mas você pode diretamente utilizar a lógica, né, já que Y é o grande e 9 é um pedacinho dele e 3 é outro pedacinho. Para a gente encontrar Y, basta a gente somar esses dois pedaços. Concorda comigo? Né? Então, se eu somar 9 mais 3, eu vou ter Y. Ok? Então, Y igual a 12. Ok? 9 mais 3 não é 12, não? Sim, mas eu não entendi. Não? Eu quero encontrar essa medida Y. Concorda comigo? Que eu quero fazer isso. 9 é um pedacinho do Y. E 3 é um pedacinho do Y. Então, o Y é o todo. Então, para encontrar Y, basta a gente somar esses dois pedaços. 9 é esse pedaço daqui, ó, daqui até aqui. E 3 é daqui até lá no final. Então, para encontrar o todo, o que eu posso fazer? Somar os dois, isso mesmo. M mais N. Geralmente a gente chama isso aqui de M e o outro pedacinho de N. Tudo bem? Ok? Agora eu quero encontrar a medida X. Eu já sei quanto que vale Y, tá? Que é o todo. Qual seria das relações métricas a que é conveniente para a gente? Tem uma relação que existe entre X, a projeção 3, e o todo, que é a hipotenusa, a gente chama de A. Tinha, né? Okay. Quais relações métricas existem entre esse triângulo aqui? É que então, x ao quadrado, tá? É igual a 12, que é a medida grande, vezes 3, que dá 36. Logicamente, queremos encontrar x ao quadrado, que dá 36,
Então, um número vezes ele mesmo, que dá 36. Logicamente, a gente utiliza a relação de raiz quadrada. A raiz quadrada nos permite dizer o número que multiplicado por ele mesmo dá exatamente a raiz de 36. Então, é isso que a gente vai fazer. Encontramos que x é igual a 6. Ok? Outro problema. Agora é com vocês. Sabendo que um triângulo retângulo tem hipotenusa medindo 5 centímetros, tá? A hipotenusa vocês podem desenhar para tentar enxergar esse triângulo. A hipotenusa mede 5 e um dos catetos mede 4. Qual é a medida da altura relativa à hipotenusa? Catetos medindo 4. Qual é a medida da altura relativa à hipotenusa? 3. Por que é 3? Assim, o outro cateto é 3, né? Mas qual A medida da altura relativa à hipotenusa? Ah, peraí, gente. Oi? A hipotenusa é aquele medida maior do triângulo. Posso. Queremos saber esse H aí, que é a altura. É como se, a hipotenusa desse triângulo é 5, correto? Um cateto é 4. E ele está pedindo a altura relativa à hipotenusa. Então, é a medida que vai do vértice oposto à hipotenusa até a essa medida. Então, qual relação a gente pode utilizar para encontrar essa altura aqui, H? Você vai olhar naquelas relações. Qual delas pode nos ajudar? A altura H, qual relação você utilizou? Égua? A M. Aí você encontra M, né? Já ajuda. Você encontra o M, depois encontra o outro N, né? A partir de você encontrando a outra medida do cateto. E você lembra daquela relação, H ao quadrado é igual a M vezes N. Né? E seria inconveniente a gente achar M e N. Pode ser dessa forma também. Essa medida 4 de C, tá? E se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, podemos encontrar o quê? A outra medida B, correto? Então, a gente pode, aliás, também utilizar outra relação, que é a hipotenusa vezes a altura é igual a B vezes C, que é os catetos. Então, a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos catetos. Tá? Deixa eu anotar lá no quadro. Então, só para a gente finalizar, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras, encontramos que, logicamente, a medida do outro cateto é 3, certo? E aplicando aqui a relação, 5 vezes H é igual a 3 vezes 4. Logicamente, H vai ser 12 sobre 5, foi o que eu fiz lá no quadro, tá? Agora é muito